O vídeo de hoje será em resposta a vários pedidos de seguidores do nosso canal que pediam para que falássemos sobre a maior indústria do Ceará, a Grendene. Vamos contar para você como essa empresa surgiu, quem são os seus idealizadores, qual a sua origem e como ela veio parar aqui no Ceará. Gostaria de aproveitar para agradecer os mais de 10 mil inscritos no canal Herbert Frota que transformaram nosso canal em um dos maiores da região. Um feito extraordinário para um canal que fala sobre história e memorialismo. Prometemos nos esforçar cada vez mais para continuar trazendo conteúdos de qualidade e relevância. E vamos ao vídeo! O estado do Rio Grande do Sul é o que concentra a maior fatia em se tratando de produção de vinhos do Brasil. O clima da região sul brasileira propicia boas condições para o cultivo das uvas. Atentos a esse mercado, os irmãos Alexandre e Pedro Grendene Bartelli fundaram uma pequena fábrica no ano de 1971. Tratava-se da Plásticos Grendene Limitada. A empresa foi alicerçada na pequena cidade gaúcha de Farroupilha e tinha a finalidade de produzir embalagens plásticas para envolver os garrafões de vinho. Vale lembrar que nessa época, essas embalagens eram produzidas com vime, que possuía custo superior. Com o produto dos irmãos Grendene, os produtores de vinho puderam reduzir seus custos de produção, o que fez com que a pequena indústria ganhasse fôlego e certa estabilidade para a época. Com isso, no ano de 1975, a empresa passou a investir em outros produtos, como peças para máquinas e implementos agrícolas confeccionadas em plástico e, por fim, passaram a fornecer componentes plásticos para calçados como solas e saltos. Nessa tendência de usar o plástico para lançar produtos inovadores, a Grendene, num projeto audacioso, apresentou ao mercado, no ano de 1978, o que seria a primeira sandália produzida em plástico, a Noir. O ano seguinte viria consolidar de vez a Grendene no mercado de calçados. Era lançada a sandália Melissa Aranha. Seu projeto foi composto baseado nas sandálias usadas pelos pescadores da Riviera Francesa e caiu no gosto das brasileiras. Devido ao sucesso da Melissa, a empresa decidiu priorizar o segmento calçadista, investindo inclusive em merchandising televisivo e lançando outros modelos como a Melissinha, que acompanhava um brinde e fez sucesso entre as adolescentes. Daí em diante, o crescimento foi constante e acelerado. Através do investimento em tecnologia e em licenciamento de marcas famosas como Disney, Hot Wheels, Barbie, dentre outras que compunham a linha Kids, e da diversificação dos produtos, em poucos anos a Grendene tornou-se uma das grandes indústrias calçadistas do Brasil. E apesar das diversas ampliações pelo qual o prédio da empresa passou ao longo dos anos, a pequena Farroupilha já não suportaria os planos de expansão dos irmãos Grendene. Devido à alta demanda de mão de obra e ao sindicalismo rígido da região sul, a empresa passou a buscar regiões com estrutura suficiente para receber suas novas unidades fabris. Foi assim que no ano de 1990, a capital cearense, Fortaleza, recebeu a sua primeira fábrica Grendene com capacidade para produzir 5 milhões de pares ano. Posteriormente, no ano de 1993, a Grendene desembarcou em Sobral, na região norte cearense, e em 1997 foi a vez da cidade de Crato, na região sul do estado. No entanto, foi a cidade de Sobral que a empresa escolheu para expandir mais substancialmente, chegando ao total de 8 unidades fabris instaladas somente nesta cidade, tendo transferido, inclusive, a matriz das indústrias Grendene de Farroupilha para Sobral. Dentre outras questões, a cidade foi escolhida por contar com farta oferta de mão de obra, bom suprimento de energia elétrica, tendo inclusive 2 subestações da Chesf, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, bacia hidrográfica composta por 4 açudes, localização estratégica em relação aos mercados do Norte e Nordeste, boa estrutura rodoviária e ferroviária, boas opções de estabelecimentos bancários, 2 hospitais, bons colégios e uma universidade.
A população de Sobral à época girava em torno dos 150 mil habitantes, e nesse período a cidade já demonstrava sua vocação em tornar-se um centro de convergência regional, no qual as cidades adjacentes buscavam beneficiar-se com a utilização principalmente dos serviços de saúde e de educação da cidade. O desenvolvimento econômico do município, porém, não acompanhava o crescimento populacional. Apesar de Sobral já possuir algumas indústrias à época, a maioria era de pequeno e médio porte e não supriam a demanda de emprego da população. A agricultura e o comércio contribuíam para a geração de emprego e renda, mas era insuficiente, o que fazia com que muitos sobralenses deixassem a cidade em busca de um ofício. Com a chegada das fábricas da Grendene, a oferta de emprego foi tamanha em Sobral que a empresa teve que recorrer à mão de obra de cidades vizinhas, como Massapê, Santana do Acaraú, Meruoca, dentre outras. Também na educação, o cenário se repetia. Apesar de abrigar uma universidade, a oferta de graduação era limitada a menos de 10 opções de cursos, sendo os mais concorridos o de enfermagem e o de ciências contábeis. Quem tivesse vocação para exercer a advocacia, engenharia, medicina ou até mesmo administração, por exemplo, tinha que sair da cidade. O cenário hoje é completamente diferente, onde Sobral possui 2 universidades públicas, Instituto Federal e dezenas de faculdades privadas, entre as quais ofertam a modalidade presencial e as que optam pelo ensino à distância. O transporte público era precário, basicamente feito através de ônibus sucateados e com rotas restritas. O meio de transporte pessoal mais utilizado pela população na época era a bicicleta. Apenas as principais vias da cidade eram asfaltadas e os bairros periféricos sofriam com as péssimas condições oferecidas pelo poder público. Atualmente, Sobral possui, além de uma linha de ônibus, todos em excelente estado de conservação, a cidade também dispõe de uma linha de metrô do tipo VLT, veículo leve sobre trilhos, ligando o centro aos bairros periféricos. Na saúde, apesar de contar com 2 hospitais à época, a maioria dos procedimentos médicos mais complexos eram encaminhados para hospitais da capital cearense. A cidade hoje possui uma ampla malha de atendimento à saúde, com 4 hospitais com atendimento público via SUS, além de uma policlínica e das unidades de pronto atendimento. A cidade também conta com um hospital privado e uma grande oferta de clínicas. A cidade atende pacientes de todos os municípios da região metropolitana de Sobral, bem como de outras cidades circunvizinhas. Na cultura também não era diferente. Sobral não dispunha de cinemas, todos haviam fechado as portas. O último deles havia cedido seu espaço para uma igreja evangélica. O teatro local, o centenário Teatro São João, durante anos não abrigava espetáculos, pois sua estrutura estava em estado precário. Atualmente a cidade conta com pelo menos 7 salas de cinema e o famoso Teatro São João foi totalmente reformado e frequentemente abriga espetáculos e comemorações. Em Sobral não haviam grandes supermercados, nem tampouco shopping centers. O cenário foi completamente modificado, onde atualmente a cidade possui shopping, 5 grandes supermercados, bem como 4 grandes redes atacadistas. É inegável que a Grendene nos últimos 25 anos contribuiu significativamente para o desenvolvimento do Ceará, tendo chegado a possuir cerca de 20 mil funcionários, o que abrange uma população perto de 100 mil habitantes, considerando a média de pessoas por família no Ceará. Com isso, a Grendene tornou-se a maior indústria de todo o estado e a 2ª maior empresa do Ceará, ultrapassando marcas locais famosas como M. Dias Branco e o Grupo J. Macedo. Como vimos anteriormente, Sobral foi a cidade mais beneficiada, devido a abrigar a matriz da empresa, bem como a maior quantidade de unidades fabris, uma vez que a cidade conta com 8 das 11 plantas da empresa, o que provocou uma verdadeira transformação no município, que viu sua população aumentar em quase 50%, saindo de cerca de 150 mil habitantes no início dos anos 90 para aproximadamente 220 mil habitantes em 2021. No ano de 2018, a Grendene comemorou seus 25 anos de atividade na cidade de Sobral. A empresa convidou escritores de renome da região e do Brasil
para que os mesmos contassem, com suas próprias palavras, não somente a história da referida indústria, mas a influência da mesma na vida dos sobralenses. O resultado dos trabalhos gerou um livro que foi lançado com o selo das Edições Uva. O evento de lançamento aconteceu no mega auditório da empresa em Sobral. A cerimônia foi comandada pelo diretor industrial da Grendene, Nelson Rossi, e contou com a presença de personalidades, empresários, políticos e autoridades de todo o estado. Um evento digno da importância da empresa para Sobral e de todo o Ceará.